vocês, onde nós vamos ter lá os slides da aula. Então, eu vou explicar pelos slides, depois nós vamos ter aí alguns exemplos, e eu vou estar realizando aí esses exemplos com vocês. Aí, se houver qualquer dúvida, pode perguntar sem problema nenhum. Isso. Todos estão vendo aí a minha tela? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós iremos ver problemas de valores iniciais. Então, o que são esses problemas aí de valores iniciais? Nas aulas que nós tivemos lá presencial, nós trabalhamos já com integral, onde nós tínhamos lá a integral definida e a integral indefinida. A integral definida era aquela que a gente, depois de integrar a função, nós substituímos os valores lá dos limites de integrações, aonde a gente conseguia obter lá um valor real. E as indefinidas são aquelas que a gente não possui um limite lá de integração, um intervalo de integração. Então, quando a gente integra a função, a gente acaba obtendo aí uma nova função, ou uma família aí de primitivas, como são chamadas, aonde nós temos lá, então, que a integral de f de x, ela vai ser igual a uma função mais c. Esse c que a gente acrescenta aqui, ele é uma constante, e para cada valor dessa constante que a gente colocar, eu vou ter uma função diferente. Então, se eu chamar esse c de 2, eu vou ter uma função. Se eu chamar o c de menos 3, eu vou ter outra função. Por isso que ele fala aí que a gente acha uma família de primitivas. E esses valores iniciais imediatos, ele nos permite achar aí o valor desse C. Por que nós temos que achar os valores desse C? Em algumas situações, a gente não consegue resolver o exercício sem ter o valor do C, que é o que acontece com a física. Eu posso usar a integral na física para achar, por exemplo, eu tenho uma função velocidade e eu quero determinar a função do espaço. Então, eu posso integrar essa função velocidade para achar aí a função do espaço. Só que, se eu não tiver um valor imediato para achar o valor desse C, eu também não consigo achar um valor exato aí para esse espaço. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos aí a velocidade de um certo móvel é dada pela função v igual a 3 vezes t ao quadrado, menos 2 vezes t mais 1, em que t é dado em segundos. Determine a posição exata no instante 3 segundos, a posição inicial do corpo era 5 metros. Então, nós temos, para resolver aí a integral, primeiramente, nós vamos resolver a integral dessa função velocidade que ele nos forneceu. E quando nós acharmos aí a integral dessa função velocidade, nós vamos estar encontrando a função do espaço. Então, a função do espaço, ela vai ser a integral da função velocidade vezes dt. Como a gente está trabalhando em função do tempo, então aqui nós vamos ter aí dt. Aí, se eu substituir
essa função velocidade pela função que eles nos forneceu vai ficar integral de t ao quadrado menos 2t mais 1, tudo isso vezes dt. Vocês estão conseguindo aí acompanhar? Alguém aí pode me dizer, por favor? Sim. Qualquer dúvida é só perguntar, hein? Positivo. Então, agora nós precisamos aí integrar essa função. Essa integral é uma integral simples que nós já efetuamos lá no momento da aula, aonde eu tenho aqui 3 termos e eu tenho que integrar aí esses 3 termos. Então, primeiro, eu tenho 3t ao quadrado. Como é que a gente integra aí esse 3t ao quadrado? Então, eu tenho aqui do lado a fórmula que nós trabalhamos, uma integral aí imediata, onde quando eu tenho um x elevado a n, eu vou fazer x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, que é o que acontece aqui com o meu t ao quadrado. Então, eu vou manter o 3. No meu t, eu vou somar 1 no 2, então 2 mais 1 fica 3, e eu vou dividir isso por 3. A mesma coisa para o segundo termo. Então, eu tenho 2 vezes t, eu tinha 1, vou somar mais 1, vai ficar 2, dividido por 2, e 1 integrado aí em relação a dt, vai ficar apenas o t, e aqui a gente soma aí a constante. Aí eu posso simplificar, eu posso cortar esse com esse, esse com esse, aqui um errinho, essa integral aqui não entra mais. Se eu já estou integrando, o símbolo da integral já não entra mais. Então, aqui a função do espaço ficou para mim t ao cubo menos t ao quadrado mais t mais c. Aí é onde nós temos o t, como ele fornece para nós um espaço num tempo de 3 segundos, eu vou substituir. Então, eu tenho, aonde tem t, vou chamar de 3. Então, eu tenho 3 ao cubo menos 3 ao quadrado mais 3 mais c. Aonde eu vou chamar, eu vou agora calcular essas potências, então 3 ao cubo dá 27, menos 3 ao quadrado vai dar 9, mais 3, mais C. Então, eu tenho que S, num tempo 3, ele vai ser igual a 21, mais C. Então, aqui eu achei a função do espaço, só que eu não consigo achar um valor aí real para esse espaço por conta do C. Então, eu preciso aí determinar o valor desse C. Eu vou pedir para quem tiver aí com o microfone ligado, desaciona ele aí, por favor. Então, voltando aqui, eu efetuei a integral da função velocidade que ele nos forneceu, usando as regras que nós já tínhamos visto lá em sala de aula. Depois de efetuado o valor aí, a integral, eu substituí no t o 3, que é o tempo que ele nos fornece lá no exemplo. Feito isso, eu cheguei lá numa função igual a 21 mais c. Só que a gente está procurando aí o espaço, eu preciso de um valor exato para esse espaço. Então, para isso, eu preciso determinar aí o valor desse C. Aí ele nos fornece como valor imediato a posição inicial do corpo, que ele diz para nós que era 5 metros. Então, o que ele quer dizer aí? Que quando o meu espaço, o meu tempo é 0, o meu espaço é 5 metros. Então, nós vamos substituir. Vou pegar lá a função velocidade integrada, aliás, a do espaço, que foi a função integrada da velocidade. Vou chamar agora o meu t de 0 e vou substituir para achar aí o valor do c. Então, eu tenho que S de 0 é igual a 5. O meu t elevado vai ficar 0 elevado ao cubo, menos 0 elevado ao quadrado, mais
0 mais C. Então, eu tenho aqui que a constante é igual a 5. Aí, achando o valor da constante, nós vamos voltar lá em cima, no S de 3, que nós achamos que é igual a 21 mais C. Esse C nós iremos chamar agora de 5. Então, eu tenho aí que o espaço ele é igual a 26 metros. Então, os valores aí iniciais imediatos, eles servem exatamente para isso, para a gente determinar o valor dessa constante C, seja lá qualquer situação, a gente, se nós tivermos aí um valor imediato, a gente consegue determinar o valor dessa constante. Aí eu tenho um segundo exemplo, aonde ele diz aí para nós, qual é a função f cuja derivada da segunda ordem é dada por f duas linhas de x igual a 6x mais 6, sabendo que f linha de 2 é igual a 20 e f1 é igual a 5. Então, nessa nova situação agora, eu tenho aí uma derivada de segunda ordem, aonde ele fornece aqui para nós a função. Então, eu tenho f, duas linhas, isso quer dizer que eu tenho uma função que foi derivada duas vezes, e eu preciso achar aí a derivada primeira e depois a função aí original que gerou essas duas derivadas. Então, primeiramente, eu vou integrar essa função. Quando eu integro essa função, eu tenho aí a derivada de primeira ordem. Lembrando que a integral, ela é o quê? Uma antiderivada. Ela volta a função, ela volta aí uma função num passo anterior. Então, eu tenho uma função derivada aí de segunda ordem. Se eu integrar essa função, eu vou ter uma função aí de derivada de primeira ordem. Então, integrando a função, as integrais aqui, elas são simples, exatamente igual nós já tínhamos visto lá em sala de aula, elas não têm acrescento em nada, então eu tenho aqui, eu vou integrar 6x, aqui novamente não entra o símbolo mais, quando eu já estou integrando o símbolo não entra, então eu tenho, vai ficar 6x ao quadrado dividido por 2, mais 6x, 6 integrado aí, vai ficar 6x mais C. Aí eu tenho, então, que essa função derivada de primeira ordem, eu posso simplificar, vai ficar 3x ao quadrado mais 6x mais C. Então, essa é a nossa função aí de primeira ordem. Aí, o que que nós temos que fazer agora? Determinar o valor de C. Ele fala para nós que o f' com x valendo 2 é igual a 20. Então, eu vou chamar o meu f' aqui de x, eu vou chamar de 20. E aonde tem x, eu vou chamar de 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 6 vezes 2, mais o c. Aí é só resolver, primeiramente, a potência. Então, eu vou manter aqui o 20 igual 3 vezes 2 elevado ao quadrado vai dar 4. A multiplicação 6 vezes 2 dá 12, mais C. Então, eu tenho aqui 20 é igual 3 vezes 4 vai dar 12, mais 12, mais C. Então, eu tenho 20 vai ser igual 12 mais 12 vai dar 24, mais C. Então, eu tenho 20 menos 24, que vai ser igual a C, portanto, C igual a menos 4. Esse é o valor aí da nossa constante C. Aí, nós vamos voltar novamente lá na função de primeira ordem, onde eu tenho f' de x é igual a 3x ao quadrado mais 6x mais C. Esse C agora
a gente já conhece que é menos 4, então nós vamos chamar aí este C de menos 4. Então, agora eu tenho a função aí derivada de primeira ordem. Só que ele não quer somente isso aqui. O que o exemplo lá pede? Além da função de primeira ordem, ele também quer que a gente calcule aí a função original. Então, nós já calculamos aqui a função derivada de primeira ordem, integramos a função derivada de segunda ordem, chegamos aqui na de primeira, e agora vamos integrar a de primeira para chegar aí na função original. Então, a minha função, ela é essa daqui, f' igual a f' de x é igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Então, eu vou integrar esta função. Para achar a função aí f de x, eu vou integrar a f' de x em relação a dx. A minha função f', ela é igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Eu vou integrar essa função, então vai ficar novamente utilizando lá a mesma regra, onde eu somo 1 aqui no expoente, então 2 mais 1 vai dar 3, dividido por 3, mais 6 vezes x elevado ao quadrado, dividido por 2, menos 4x mais c. Aí eu posso simplificar esse com esse, eu posso simplificar esse com esse. Nós temos que a função f de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado, 3x ao quadrado, 6 dividido por 3 vai dar 2, menos 4x mais c. Então, essa é a nossa função aqui, agora a função original. Só que eu tenho aqui também a constante C, e eu preciso aí também achar essa constante C. Então, ele fornece para nós um valor lá imediato, inicial imediato, aonde ele diz, quando eu tenho aí o meu x valendo 1, a minha função é igual a 5. Então, aonde eu tenho f de x, eu vou chamar de f de 1, que vai ser igual a 5. Aonde eu tenho x, eu vou chamar de 1, então eu vou ter lá 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais c. Então, resolvendo aí as potências, eu tenho 1 mais 3 menos 4. Isso daqui tudo vai dar 0. 1 mais 3 vai dar 4, menos 4 vai dar 0. Então, eu tenho que C é igual a 5. E agora eu vou substituir aqui na função. Então, a minha função f de x, ela é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais c. O meu c, a gente agora conhece que é 5, então eu vou substituir. Eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, essa é a nossa função aí, f de x. Então, recapitulando aí tudo que foi dito. Então, ele forneceu para nós a função, uma função derivada de segunda ordem, onde ele diz para nós que era igual a 6x mais 6. Quando nós integramos essa função, nós chegamos na função de primeira ordem, que ficou como f' de x igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Integrando novamente essa função, nós chegamos na função original, que foi igual a f de x igual a 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, os valores aí imediatos, iniciais imediatos, ele serve exatamente para a gente estar determinando esse valor de C,
que em muitas situações aí dentro da engenharia, você não pode deixar lá a função simplesmente aparecendo dessa forma. Eu tenho lá uma função qualquer, onde eu tenho uma constante que eu não conheço. Eu preciso conhecer aí o valor dessa constante. Deu para entender? Vocês estão com alguma dúvida? Por enquanto, não. Que bom. Então, vamos fazer a dúvida aparecer como sempre. Vocês têm agora um exercício para estar aí fazendo, onde ele diz aí, em uma corrida de automóveis, a largada é feita em movimento. Após 3 segundos, um carro encontra-se a 10 metros da linha de largada, S3 é igual a 10. E após 2 segundos, a velocidade é 10 metros. Então, esse 10 segundos aí, esse 2 segundos, aliás, é o nosso S', é a nossa derivada primeira, sabendo que a aceleração do automóvel é dada por S, 2 linhas, quer dizer que é uma derivada segunda, igual a 2t metros por segundo ao quadrado. Então, determine a posição do carro após 6 segundos. Então, o que ele quer que vocês façam aí? Vocês vão determinar a posição do carro exatamente depois, após 6 segundos. Só que para isso vocês primeiro vão ter que integrar essa função que ele fornece aqui para poder chegar lá na função derivada primeira. Então, vocês vão integrar aí o S para chegar, quando vocês derivarem esse S 2 linhas aí de T, vocês vão chegar no S', que ele diz para nós que o T vale 2 e esse T, S de 2 ele vai ser igual a 10. Depois que vocês acharem aí essa função, vocês vão integrar novamente para chegar na função original, onde ele fornece para vocês um tempo igual a 3. E o S de 3, ele diz aí que é igual a 10, que vai permitir. Esses são os valores, tanto o S de 3, esse aqui, quanto esse outro aqui. Eles são os valores iniciais aí, imediatos, que vai ajudar vocês a calcularem aí os valores de C em cada uma das funções que vocês vão chegar depois de integrar. Agora é com vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode perguntar.